Olá a todas e todos, bem-vindos à segunda temporada do podcast Sem Fronteira. É com grande alegria que iniciamos mais um ano de atividades de nosso projeto. No primeiro episódio do nosso podcast, vamos apresentar parte da mesa intitulada A Geografia e seus diálogos interdisciplinares com a Sociologia, e contaremos com a fala da professora Fraia Freze. Fraia é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela USP, onde fez mestrado e doutorado em Antropologia Social. Atualmente, entre outras atividades e formações, é professora livre-docente do Departamento de Sociologia da USP. É importante destacar que a mesa fez parte da Semana Acadêmica dos Cursos de Geografia do FFS, uma realização dos cursos e também do Diretório Acadêmico, CAGEA. Bom, passamos ao debate e às considerações apresentadas pela professora Fraia. Bom, obrigada. Eu agradeço pelo convite, agradeço ao professor Reginaldo, em particular também a professora Edna, e agradeço às alunas e alunos que estão organizando essa semana. Acho a iniciativa fundamental, sobretudo nos tempos que correm, que a gente percebe, a gente sabe não só da dificuldade que a ciência tem atravessado nesse país, mas também a educação e nesse contexto pandêmico em particular, o desgarramento ao qual os alunos e alunas acabam sendo sujeitos, tipo assim, nossa, parece que nem existe mais universidade porque a gente está tão longe e está dentro das nossas casas e está tendo aula pela internet, etc, etc. Então, quero enaltecer essa iniciativa, não deve ter sido fácil organizar isso, e é uma grande alegria para mim poder participar, colaborar e trocar com vocês, porque eu realmente sou uma entusiasta, personagem, uma pesquisadora da fronteira. Eu adoro fronteiras com, enfim, sociologia, antropologia, ciências, história, que são as minhas áreas, né, preferenciais, mas também, evidentemente, a geografia, a arquitetura, o urbanismo. Quer dizer, eu gosto mesmo de fronteira. Então, para mim, e não só agora poder estar, inclusive, na Universidade Federal da Fronteira Sul, para mim me sinto em casa. Então, enfim, então só para dizer para vocês essa, enfim, breve introdução, mas também indicar para vocês que eu aqui, quer dizer, também quero dizer assim que fiz aqui vou falar de maneira bastante solta aqui, eu não preparei uma apresentação, eu vou incluir as minhas referências mais de natureza mais, enfim, nomes de autores e autoras da sociologia, eu vou colocá-los aqui no chat para vocês, porque a minha preocupação realmente é tentar, esse ambiente todo é tão ruim, né, a gente fica tão engessado dentro da própria casa, que eu queria muito poder falar, sabendo que eu estou falando com o computador, na verdade, mas, enfim, no fundo, ter a percepção de que eu estou, pelo menos, na medida do possível, estando mais solta para falar a quem está me vendo ou me ouvindo, tá? A fala que eu imaginei para hoje, ela, na verdade, é uma pequena provocação, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o tema o título que eu idealizei é o seguinte: o espaço na sociologia, contribuições para a geografia? Ou seja, é quase como se assim, falar de espaço, né, que é um tema, enfim, é objeto privilegiado de estudo, né, da geografia, pode parecer uma heresia quando a gente está na sociologia, porque, afinal de contas, o espaço é o objeto primordial de vocês, geógrafos e geógrafas, né? Então, como assim vai falar da sociologia e espaço na sociologia? Então, a minha pergunta, né, que eu quero aqui tentar responder nos limites dessa apresentação, mas, evidentemente, mais para a gente abrir um debate do que para fechar, né? Então, tanto é que o meu título, né, ele acaba com uma pergunta, quer dizer, espaço na sociologia, : contribuições para a geografia, quer dizer, existem contribuições das concepções sociológicas de espaço para a geografia? Então, é disso que eu vou falar aqui hoje.
e, no fundo, com duas perguntas, né? Que, na verdade, derivando desse título, duas perguntas. Primeiro que a gente tem que entender o que é o espaço na sociologia, ou seja, algumas das principais, conceitualmente, né, principais abordagens a respeito do espaço na história da sociologia. Há várias, eu vou aqui enfocar 5, tá? Que porque elas têm enfim, na verdade, elas têm ali elas têm uma importância grande enfim, no debate sociológico, não tanto as abordagens específicas sobre o espaço, mas esses autores são autores importantes na história da sociologia. Eu aqui me refiro a 5, cujos nomes, então, eu coloquei aqui no chat, os nomes e as datas digamos assim, de nascimento e de morte, ou no caso da Martina Löw, ela ainda está viva. Então, eu estou aqui compartilhando isso aqui no chat, eu espero que o Jorge possa passar isso para vocês. Então, o Georg Simmel, né, que é um alemão, um Emile Durkheim, que nasceu na Alsácia-Lorena, quer dizer, França, mas na época era território alemão, depois francês, enfim, que é dos chamados clássicos da sociologia, o Henri Lefebvre, que é um sociólogo, mas que teve um imenso impacto também sobre o debate geográfico, e aqui no Brasil com destaque, né? O Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que também tem uma abrangência muito grande, né, ou a influência muito grande do pensamento dele, sobre o chamado espaço social, e a Martina Löw, que é uma autora relativamente, quer dizer, ela é uma autora contemporânea, jovem, alemã, e que desenvolveu uma abordagem teórica muito peculiar, fenomenológica, sobre o espaço, que tem tido um impacto grande no debate sociológico, e não só na alemão contemporâneo mesmo. Então, é por isso que eu estou trazendo essa abordagem aqui também, tá? Agora, vocês poderiam falar assim, pô, Fran, mas por que você escolheu logo esses, né? Então, eu já falei aqui antes, mas agora eu retomo à luz, digamos, da apresentação dos nomes deles, porque, basicamente, eu entendo que cada um desses autores desenvolveu concepções sobre o espaço, né, com mais... Eles pararam um momento na vida deles, né, e resolveram escrever especificamente sobre o espaço do ponto de vista sociológico, né? Então, o que seria uma sociologia... aliás, o que é o espaço desse ponto de vista disciplinar da sociologia? Então, é isso que me interessa, né? Quer dizer, de ter uma reflexão específica, não é só apenas de mencionar o espaço, por exemplo, o Erving Goffman, né? Eu boto aqui o nome dele no chat também, que é um autor com o qual eu trabalho bastante. Ele também, evidentemente, tem uma reflexão sobre o espaço, digo eu, porque eu fui explorando isso na obra do Erving Goffman, mas isso não significa, quer dizer, que ele tenha parado na vida dele para falar especificamente de espaço. Mas os autores, esses 5 que eu mencionei antes, esses sim, né, em algum momento da trajetória deles, no caso do Lefebvre, com muito destaque, a Martina Löw especificamente, quer dizer, ela se diz uma socióloga do espaço, esses caras pararam na vida deles para falar desse assunto, tá? Então, só para a gente não se perder, as duas perguntas dessa palestra tem a ver com o título, como eu disse, o espaço na sociologia, e pergunta, segundo, contribuições para a geografia? Pois é, contribuições para a geografia é a segunda pergunta que eu quero enfrentar, e que, na verdade, eu quero enfrentar e jogar para vocês, tá? Esse eu gostaria que fosse um dos temas, se vocês toparem, do nosso debate, depois que o professor Márcio também fez a palestra dele, que a gente possa conversar sobre esse assunto, né? Então, em outras palavras, eu já vou aqui meio que me desculpando de antemão aqui, porque eu estou entrando numa seara, por falar em fronteira, estou entrando numa seara que é de vocês, né? Mas eu vou entrar com a ajuda da disciplina com a qual eu trabalho com mais vigor, em particular do ponto de vista justamente do ponto de vista epistemológico, quer dizer, o que é olhar para o mundo do ponto de vista da sociologia,
né? Na verdade, é sempre se interessar, o próprio professor Reginaldo mencionou isso aqui brevemente na apresentação dele, quer dizer, é olhar para o mundo, né? Seja para os objetos, para os espaços físicos, mas também para ações, para comportamentos, para aglomerações, para instituições, sempre, na verdade, assumindo, como diz o Florestan Fernandes, que é um autor, que é um clássico, né, da nossa sociologia no Brasil, o professor Florestan Fernandes, peraí, eu estou anotando o nome dele aqui, o professor Florestan Fernandes, ele tem uma síntese que eu amo, que os meus alunos todos já conhecem, porque eu sempre retomo, ele diz que o ponto de referência do sociólogo para descrever fenômenos de natureza social é a teia de relações e interações sociais, né? O que necessariamente, claro que a gente pode, e isso já é o tema aqui da própria palestra, quer dizer, essa teia de relações e interações sociais, ela não existe, né? Essa é a minha visão, mas provavelmente a de vocês também, ela não existe sem se espacializar, né? Mas o Florestan, escrevendo nos anos 50 e sem pensar sociologicamente o espaço, não fala disso, mas do ponto de vista epistemológico, eu acho que isso ajuda a gente a entender a especificidade um pouco do olhar sociológico, porque a gente sempre, quando pensa em algum assunto sociologicamente, a gente se preocupa em entender características dessa teia, né, de vínculos sociais e interações sociais, diria eu, que se espacializam, que são temporais e tal, mas que, enfim, é tentar achar que características vêm dos comportamentos, das ações, dos objetos, dos espaços e tal, vêm à tona quando a gente olha para eles desse ponto de vista, dessa teia, né? Então, vamos começar, né? Então, a minha apresentação, por ter essas duas perguntas, ela, na verdade, tem duas partes, né? Mas aí, para falar dessas tais abordagens, que é a primeira parte, né? Quais as abordagens, ou essas que eu estou chamando de principais abordagens conceituais sobre o espaço na história da sociologia, evidentemente, isso é o assunto para um semestre inteiro de curso. Mas o que eu quero aqui, sim, eu vou tentar obviamente, sintetizar, no fundo, para dar uma ideia geral para vocês, para dar um gostinho de quero mais, né? Vocês aí da geografia, para vocês também atravessarem a fronteira para o lado de cá, né? Ou seja, também quem sabe vocês se interessam para entender um pouco melhor ou se aprofundar um pouco mais na maneira como a sociologia concebe esses espaços. Então, eu vou aqui fazer uma pequena propaganda, mas depois a gente pode conversar mais sobre referências bibliográficas. Eu organizei em 2013, na revista Estudos Avançados da USP, eu organizei um dossiê sobre o espaço na vida social, né? E aí alguns dos trabalhos que estão aqui, que eu vou mencionar, aparecem, né? Porque eles até então muitas vezes não existiam em português, aliás, muitas vezes não, eles não existiam em português, e também um segundo dossiê que eu organizei nesse mesmo ano, na revista Tempo Social, do Departamento de Sociologia da USP, chamado As Ciências Sociais e o Espaço, e aí aparece traduzido o texto, aliás, por mim e por um colega, do texto da Martina Löf, né? Então, só para vocês saberem, tá? Deixo aqui como referências de fundo para quem quiser ir atrás, entender um pouco mais sobre esses assuntos. Bom, mas dito isso, vamos embora, vamos enfrentar o bicho, né? Então, vamos lá. Espaço na sociologia, né? Para entender esse assunto, talvez eu tenha que dizer, em primeiro lugar, que eu tenho que dividir essa explicação em duas, né? Primeiro, talvez assim, a associação mais imediata que a gente possa fazer entre o espaço e a sociologia, que é dizer assim, é espaço social, né? Quando a sociologia trata de espaço, ela trata de espaço social, né? Aquela noção de espaço social. Bom, essa, né, eu diria que é uma maneira como a sociologia é concebida por o que eu estou chamando de sociologia em geral, ou teoria sociológica mais ampla, né? E aí, ou como dizia o próprio Florestan Fernandes, chamava de sociologia geral, né? Agora, existe também uma segunda vertente, que é essa na qual se inserem esses 5 autores, que eu vou destacar, que é a sociologia, digamos, que são reflexões especificamente sobre o espaço, né, a dimensão espacial da vida social. Quer dizer, a gente que se debruçou sobre esse assunto. Aí vocês vão falar, mas você está chamando de espaço o quê? Bom, óbvio,
como socióloga, eu necessariamente vou levar em consideração a maneira como os respectivos autores concebem, conceitualmente, o espaço. E é disso que eu quero falar aqui. Quer dizer, eu, no fundo, quero também enfatizar, né, que na sociologia, né, e eu acho que na geografia, evidentemente, também, a maneira como a gente trabalha sobre o espaço, até nas nossas investigações empíricas e tal, depende, evidentemente, muito, para não dizer completamente, dos conceitos, né, das conceituações de espaço que a gente utiliza, e essas, por sua vez, são tributárias de determinadas linhagens teóricas. Então, é isso que eu também quero mostrar aqui. Quer dizer, pensar o espaço na sociologia é necessariamente desessencializar o espaço. Quer dizer, o espaço é a maneira como determinadas vertentes teóricas o concebem, né? Dito isso, a gente chega no tal, que é isso que é o espaço na sociologia em geral, aí com destaque para a noção de espaço social, né? Que é uma abstração, na verdade, que é uma metáfora utilizada pelos sociólogos, né? Na história da sociologia, e aí uma primeira referência, né? Em geral, essa noção de espaço social é muito associada ao Pierre Bourdieu, que justamente está aí na nossa listinha do chat, né? Mas, na verdade, essa história de uso dessa noção de espaço social já é muito mais antiga. Ela se ancora numa reflexão que vem lá dos anos 20 do século 20, eu vou colocar aqui, cujo autor de referência é um estudante, um aluno do Zimmer, que também aparece aí nessa minha listinha, aliás, é o primeiro deles, que o Jorge colocou no chat, que é o Leopold von Wiese, um alemão, né? 1876, 1969, né? Foi a primeira pessoa que usou essa palavra, essa noção de espaço social, mas também um outro autor, que nesse caso é um russo que também teve contato com a obra do Zimmer e que foi parar nos Estados Unidos na época depois da Revolução Russa, que é o Pitirim Sorokin, tá? Que também nos mesmos anos 20 foi parar nos Estados Unidos e veio com... peraí que eu estou sem agora a data dele aqui, das datas de nascimento e morte, mas enfim... a noção de espaço social, quando eu falo que ela é uma metáfora, utilizada pelos autores como metáfora, é como se assim... no fundo, para remeter ou para refletir, para que os autores reflitam sobre as várias posições que os indivíduos ocupam, né, entre aspas, sociedade. Mas essa sociedade é, por esses autores, pensada espacialmente. E aí a noção de posição social, por exemplo, de status social, né? E toda a reflexão da sociologia sobre a chamada mobilidade social é, na verdade, uma reflexão sobre as transformações nos lugares que os seres humanos e os grupos ocupam nessa tal teia de relações e interações sociais, se a gente usar o termo do Florestan, tá? Então, como vocês veem, aqui não tem nada de materialidade, aqui não tem nada não tem espaço físico, não tem nada disso. É literalmente entender como as pessoas se movimentam no espaço social, evidentemente, em função de determinados símbolos de status, como é para a gente usar o termo que também é comum, né, nessa sociologia, quer dizer, sejam eles riqueza material, ou determinado, e aí a gente tem a sociedade de classes, ou determinados signos de distinção de natureza sociocultural, e aí a gente tem as sociedades estamentais, as sociedades de castas, etc. Enfim, então tudo isso para dizer para vocês que tem todo um mundo aí, e o nosso mais conhecido e mais próximo, historicamente mais próximo, Pierre Bourdieu, quando ele tem a reflexão dele sobre o espaço social, ele vai por uma outra via, né? Digamos, ele desenvolve essa noção com uma sofisticação muito maior do que esses autores iniciais, mas o mais importante aqui para os nossos fins é o seguinte, é que a base tá nessa ideia, digamos, se a gente for espacializar isso, a gente está falando de uma metáfora de posições que as pessoas ocupam nessa teia, pessoas e grupos ocupam nessa teia de relações, de interações e relações sociais, como diz o Florestan, e que na prática implicariam que essas posições se alteram temporalmente. Por isso mesmo, o espaço social envolve uma reflexão sobre o tempo social também, tá? Mas, enfim, agora a gente corta, vamos embora para essas sociologias especificamente sensíveis à dimensão espacial da vida social, né? Que se preocupam, de alguma forma, com enfim,
Na verdade, com a maneira como as relações sociais, as interações sociais se materializam, né? No fundo, como que formas materiais elas assumem, né? Ou por outra, e aí tem um debate teórico imenso que vem da geografia, que é como essas formas materiais podem ou não interferir, né, a própria a natureza física do espaço, como ela pode interferir nas relações sociais ou nas interações sociais, enfim, nas maneiras de pensar também, né, e tal, as tais representações e tal. Bom, é aí que agora a gente entra nesses 5 autores. Vocês vão falar, Fray, não acredito, peraí, você tem mais 15 minutos e vai falar de 5 autores? Mas vocês vão ver que hemos de chegar lá, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com um autor que historicamente, né, eu diria que é o mais, pela primeira vez, foi a primeira figura aqui na história da sociologia, se sentou em 1903 e escreveu um livro, um ensaio, sempre ensaios, tá bom? Um deles chamado Sobre as Projeções Sociais. Olha isso. Sobre as projeções espaciais de formas sociais. É o Georg Simmel, eu já mencionei o nome dele antes, agora eu escrevo ele aqui de novo, que a gente está falando especificamente dele, né? Então, o segundo texto de 1903, do mesmo ano, ele estava fascinado pelo assunto, ele escreve um livro, um texto, um ensaio que se chama Sociologia do Espaço. Aliás, foi esse que eu traduzi para o português com um colega meu e está nesse dossiê. Aí, em 1908, esse homem vai lá e escreve um terceiro texto, chamado O Espaço e o Ordenamento Espacial da Sociedade. Fala sério, isso aí é uma como chama? É dá água na boca, né, quando a gente trabalha com espaço. Então, você fala assim, nossa, meu, esse cara parou tudo na vida para falar sobre isso? Bom, enfim, é um tema muito, né, uma abordagem muito complexa, mas o Simmel, a gente não pode esquecer, se eu tiver que resumir muito, é o seguinte, o Simmel foi a figura, né, ele era neo-kantiano, quer dizer, orientação, né, se bebia muito na noção, inclusive ele diz explicitamente que a noção de espaço com a qual ele trabalha vem do Kant, né, do Immanuel Kant, né, esse filósofo do século XVIII, né, na verdade, essencialmente do século XVIII, na Alemanha, e ele diz o seguinte, então, ele é a figura que traz para a sociologia um termo que era muito comum nessa filosofia do Kant e que até então ninguém tinha, digamos, é ele que introduz esse termo na sociologia e ele vai ter vida longuíssima, como a gente vai ver depois que ele foi traduzido pelos norte-americanos, que é o termo efeitos recíprocos, que traduzido para o inglês depois vai virar interaction e interação, a interação social. Quem traz essa reflexão para a sociologia é o Georg Simmel. Quer dizer, no fundo, é uma preocupação em entender os efeitos recíprocos que os indivíduos têm uns sobre os outros, e aí, né, na vida cotidiana, na verdade, efeitos esses simbólicos, né? E é aí que entra em cena, né, a interação com a qual o Simmel também se preocupa, na interação, por exemplo, dos indivíduos e os objetos. Então, ele tem uns ensaios belíssimos sobre, por exemplo, a ponte e a porta, a asa da xícara, né, em que ele começa a refletir sobre o que na asa da xícara, o que a ponte e a porta poderiam significar, digamos, se a gente entender as interações dos seres humanos com a ponte e com a porta, o que isso revela sobre as interações sociais, ou seja, que tipo de sociologia esse tipo de objeto abriga, né? É uma sociologia muito pouco sistemática, muito pouco cheia de leis, completamente sem leis e tal, tanto é que esse cara era muito, digamos, marginalizado no cenário acadêmico dessa época. Mas o que me importa aqui é enfatizar para vocês que o que vem à tona no Georg Simmel, né, é uma concepção de espaço como efeito e causa de interações sociais. Quer dizer, veja que coisa louca. Então, é assim, que as pessoas interagem com as coisas e também com as montanhas, os rios e companhia, tá? E que é isso, aí o espaço ele é efeito dessas interações, mas ao mesmo tempo ele é causa. Então tem um problema aí teórico que a sociologia vai acompanhar a história da sociologia, e eu acho que também da geografia, ao longo de todo o século XX,
que é, na verdade, o problema de, meu Deus, quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? O espaço físico já estava lá e as pessoas agem nele, ou as pessoas agem e interagem com a materialidade das coisas, física, etc., e aí espaço é gerado nessa chave, né? Esse é um problema teórico que, a meu ver, é isso que eu acho que o Lefebvre tem um papel importante aí de destaque, porque, na verdade, ele tem uma concepção dialética e, a partir desse momento, você consegue resolver esse problema teórico insolúvel. Mas, enfim, a gente vai chegar nele, tá? Então, vamos ficar aqui com a síntese. O espaço é efeito e causa de interações sociais. Ou seja, o que começa aqui a aparecer, né, como uma novidade, é que é o seguinte, ele pega um fenômeno social que ele nomeia pela primeira vez, ou seja, uma característica disso que a gente pode chamar, com Florestan Fernandes, de teia de interações e relações sociais, e ele diz, olha, esse fenômeno social aí, interação social, isso aí é efeito e causa, ao mesmo tempo, de espaço. Tá? Fiquem com essa. Vamos para o próximo autor, França, Émile Durkheim. Émile Durkheim, classicão da sociologia. Na USP a gente fala que ele é um dos 3 porquinhos da história da sociologia, junto com Marx e junto com Max Weber, né? O Karl Marx e o Max Weber. Eu acho que o 4º porquinho é esse do qual eu acabei de falar, o Georg Simmel, mas enfim. O Émile Durkheim, né? Ele tem 2 reflexões de destaque sobre esse assunto. Uma que é mais conhecida pelos antropólogos, e a outra que acabou meio que se perdendo, porque, na verdade, quem acabou desenvolvendo isso foi um ex-orientando dele, um orientando dele depois, um aluno dele, na verdade, não foi orientando, porque ele morreu antes. É o Maurice Halbwachs, tá? Maurice Halbwachs, eu vou colocar o nome aqui, né? Que, aliás, é o cara que vocês talvez já tenham ouvido falar do nome dele na história, o pessoal a gente usa bastante, que é a memória coletiva e tal, né? Esse aí, cara, foi aluno do Durkheim. Então, eu vou falar, então, são 2 vertentes da reflexão do Durkheim sobre o espaço. A primeira aparece com mais destaque, realmente, no famoso livro, que é o que mais impacto teve sobre os antropólogos, As Formas Elementares da Vida Religiosa, né? Que é um livro de 1912, que ele fala de religião, da importância justamente digamos, da religião como um chamado fato social. Nesse contexto, aparece pela primeira vez a ideia, né? Aliás, de maneira mais robusta, a ideia, vejam que loucura, de que o espaço e o tempo são representações coletivas, ou seja, eles são, na verdade, né, maneiras coletivas de agir e de pensar exteriores aos indivíduos e que exercem sobre eles um poder coercitivo. Ou seja, o espaço, na verdade, não precisa ter materialidade física. Ele é concebido pelas pessoas, natureza simbólica, mas essa natureza simbólica depende de relações sociais, né? Maneiras coletivas de pensar e de agir, tá? Bom, a segunda vertente, digamos assim, né? E aí, quase que eu diria que é um texto anterior dele, é uma resenha que ele escreve, uma resenha perdida, assim, em 1898, ainda antes, né? E que vai dar o gancho para o Maurice Halbwachs desenvolver a ideia daquilo que vai depois ter um papel que vai reaparecer em certa sociologia urbana dos anos 50 na França, a noção de morfologia social, né? Essa é uma deixa que quem dá é o Durkheim, porque o Durkheim fala assim, que a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Fatos sociais são maneiras coletivas de agir, de pensar, exteriores aos indivíduos que exercem sobre eles um poder coercitivo. Só que, diz ele, existe um ramo da sociologia, vejam que loucura, que é a chamada morfologia social, que se preocupa com as formas assumidas por esses fatos sociais, né? Então, é como se, no fundo, o Durkheim percebe, aliás, tem um diálogo belíssimo nessa resenha dele, ele critica o Ratzer, o Vidal de Lablache, o cara estava super por dentro dos debates da época, né, dele, da geografia. E ele diz, olha, no fundo ele queria dizer, olha, a sociologia não é igual à geografia, sociologia é uma disciplina específica. Mas essa área da geografia que a sociologia, pela qual a sociologia pode se interessar também, essa área é o que ele chama de
morfologia social, tá? E essa morfologia social, essa ideia, ela vai ser desenvolvida mais tarde num livro, inclusive, próprio, pelo Maurice Halbwachs, né? Já nos anos 30, tá? E aí ele vai desenvolver essa ideia, quer dizer, no fundo, essa preocupação de que as formas materiais da vida social, primeiro que a vida social assume formas materiais, mas essas formas materiais, elas são indissociáveis, né? Elas são representações coletivas morfológicas de maneiras coletivas de pensar e de agir exteriores aos indivíduos que exercem sobre eles o poder positivo. Ou seja, é como se o material digamos, ele não fala produto, mas no fundo se relaciona, quer dizer, você entender as formas materiais, você tem que entender, elas não deixam de ser apenas maneiras coletivas e morfológicas que as relações sociais assumem. Bom, aí a gente chega no Henri Lefebvre, que é o meu terceiro caso, né? Que é o autor que vocês provavelmente talvez mais conheçam, né? Porque ele basicamente transcendeu os muros da sociologia, ele entrou com muito vigor na geografia, ele entrou com muito vigor na arquitetura e no urbanismo, né? Para não falar também na história. E aí aparece a noção do espaço como uma mediação, né? Quer dizer, o espaço, né? O Lefebvre diz que o espaço e o tempo, o espaço parente social e o tempo social é o que interessa a ele. Então, e aí o livro de referência fundamental, mas já existem outros anteriores, é A Produção do Espaço, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, que senão a gente nunca mais vai acabar essa palestra. Mas o que eu quero dizer agora para você, para resumir muito, é a seguinte ideia, né? Que o que importa à sociologia não é o espaço, é a produção do espaço, ou seja, aquilo que ele chama de produção social em outros momentos. Diz que o espaço é um produto social, o espaço é um conjunto de relações entre objetos, o que ele chama de coisas e a prática social, né? E é um conjunto de relações, portanto, entre seres humanos, entre coisas, tudo isso marcado pela chamada prática social, a praxis. E isso, na verdade, vocês vão dizer, bom, então ele está falando que nem o Durkheim, né? Que o espaço é quase que o substrato material das relações sociais. Não. Tem uma novidade aí, porque ele pensa dialeticamente. Então, o espaço, né, ele é um produto da natureza primeira que ou seja, quase que assim, já existe a materialidade física existe, mas ao mesmo tempo ela aliás, porque ela existe, ela é ao mesmo tempo trabalhada ou produzida e reproduzida socialmente, pelo chamar, e é por isso mesmo o espaço é uma natureza segunda. Ou seja, ele pensa o espaço como um intermediário da prática social, ele é produzido pelos seres humanos e, ao mesmo tempo, ele interfere na prática dos seres humanos. Então, é uma concepção que a meu ver, ela resolve por uma via completamente diversa esse famoso problema teórico de quem veio antes, ovo a galinha, a materialidade física ou as relações sociais, porque basicamente a materialidade física existe e ao mesmo tempo ela já é trabalhada, ou seja, ela existe e não existe ao mesmo tempo, ele pensa dialeticamente. Bom, mas o foco aqui é o seguinte, tem aqui a preocupação com a produção do espaço e não com o espaço produzido, né? O Lefebvre escreve o espaço produzido, ele escreve a produção do espaço. Esta obra, como vocês sabem, teve um impacto imenso sobre a obra de geógrafos como a David Harvey, né? Que, aliás, foram os caras, ele e o Edward Soldier, né? Que foram os caras que eles difundiram Lefebvre no mundo anglo-saxônico, e a partir daí o Lefebvre começou a ser conhecido no mundo enfim, na famosa geografia urbana e a geografia social, e muita geografia urbana anglo-saxônica deve ao papel mediador desses dois geógrafos aí, a partir do contato que eles tiveram com a obra do Lefebvre.
né? Mas, enfim, e aí eu chego aqui no Bourdieu, rapidinho, né? Com o Bourdieu, ele tem dois textos, na verdade, Miséria do Mundo, já do fim da vida dele, e um esboço, uma palestra que ele escreveu antes desse texto, esse capítulo da Miséria do Mundo, que se chama Efeitos de Lugar, em que ele para na vida dele tudo para refletir sobre a relação do que ele chama de espaço social com o chamado espaço físico. E aí a gente percebe uma abordagem diferente de todas essas que eu mencionei agora, porque para ele o espaço social, né, ou seja, as relações, né, de força, inclusive, né, que definem as posições sociais dos indivíduos na sociedade, essa correlação que define o espaço social, ela se traduz, diz ele, ela se traduz no espaço físico, né? Vem daí a ideia dos efeitos de lugar, quer dizer, se a pessoa, um determinado lugar que ela ocupa no espaço social tende a se traduzir por homologia, mas não uma homologia termo a termo, e sim de relações, no espaço físico. Então, mora em determinados lugares da cidade de Paris e não em outros, tá? E aí a gente chega na Martina Löw, última abordagem, em que o espaço aparece como aí já é um diálogo com o Giddens, que é outro sociólogo, nesse caso inglês, que teve muito diálogo, ele, por sua vez, com a chamada, com aquela geografia sueca do Hegerstrand, daqueles mapas espaço-temporais, né? Eu vou colocar aqui também, né? Então, a Martina Löw, ela trabalha, né, numa ponte entre o Giddens e o Bourdieu, com a ideia de que o espaço ele é um resultado, o produto, né, de relações entre os corpos, digamos assim, mas essas relações corporais, os seres humanos, são relações que se dão assim na imediaticidade da ação social. Então, na verdade, as pessoas vão construindo aquilo que ela chama de spacing, ou seja, elas organizam, se relacionam com as coisas, né? E agem, no fundo, criando espaço na fenomenologia da ação, né? E ao mesmo tempo elas criam sínteses, né? Com a sua capacidade de imaginar. E o espaço é produto disso. Com isso tudo, agora eu fecho e quero refletir, na verdade, sobre essas contribuições para a geografia, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Então, primeiro, eu entendo, né? Claro que aqui com todo o cuidado, né? Por eu estar fora, não sou geógrafo, né? Claro que, assim, a mais imediata contribuição da sociologia para a geografia, a meu ver, e aí é um ponto para discussão entre nós, seria, a meu ver, a abordagem do Lefebvre, né? Que teve um efeito bombástico em todas as ciências espaciais, né? O próprio urbanismo não passou incólume, a arquitetura também não passou, e também aí a geografia merece um destaque. Não vou nem falar da linhagem aqui do Brasil, né? Que deve muito ao papel do meu ex-professor, o José de Souza Martins, que foi o cara que trouxe o Lefebvre para o Brasil, mas eu não quero falar dessa, digamos, sociologia do campo científico. O que eu quero, na verdade, é pensar do ponto de vista teórico. A minha percepção é que é o seguinte: por que o Lefebvre causou esse impacto todo? Porque ele foi o cara que trouxe e aí esse é o ponto que eu gostaria de discutir com vocês, né? A minha impressão é de que foi ele que trouxe para reflexão sobre o espaço a importância de se considerar a maneira como o espaço é socialmente produzido, né? Claro, com toda a complexidade que isso envolve, que você tem um plano ali de vínculos, né, de uma produção mais macro do espaço, no capitalismo e tal, mas também na vida cotidiana, né? Então, essa tríade espacial dele, né, espaço concebido, percebido e vivido, e ao mesmo tempo que ele chama de história do espaço, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, quer dizer, e pelo fato de ser uma reflexão dialética, ele resolve esse problema teórico insolúvel, né? Quer dizer assim, mas e o espaço e a materialidade física do espaço já não existia antes, né? Que, aliás, é aí que o Durkheim lá atrás caía matando em cima do Ratzel, né? Falava, o cara acha que tem leis
leis espaciais, né, que determinam, né, as relações sociais. Não dá, né? Aí ele vem com a sociologia, não, precisamos de uma disciplina para entender. Então, esse problema, né, se resolve, entre aspas, com essa maneira dialética de pensar, né? Agora, dito isso, eu gostaria também de arriscar, e aí vocês me digam o que vocês acham, que eu acho que todos esses outros autores que eu trouxe para vocês, eles, como diria o Lévi-Strauss, são bons para pensar, né? Quer dizer, eles ajudam a gente a complexificar mesmo a compreensão que vocês também podem ter sobre essa ponte aí entre o material, o chamado espaço físico e o espaço social, né? O que a gente percebe quando a gente estuda sociologicamente o espaço é a importância das várias vertentes teóricas, né? De que o espaço vai ser aquilo que a gente consegue ver sobre ele com a ajuda dos óculos específicos que a gente coloca, que são essas várias vertentes teóricas. E assim eu encerro a minha fala aqui, agradecendo a vocês. Estou super à disposição para, obviamente, conversar, mas também para responder perguntas e tal, tá? Muito obrigada.